Muito bom dia a todos, estamos ao vivo com o programa Depressão Tem Cura nessa madrugada e hoje nós vamos falar sobre a cura da depressão, como todas as vezes nós falamos, mas hoje eu vou mostrar para você como curar a depressão, né? Muitas pessoas têm buscado aí a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura de doenças que, segundo a OMS, é incurável, e a depressão é uma delas. A depressão ela é considerada uma doença crônica, uma doença incurável, que quem tem que entender que ela precisa tratar a vida toda. Mas nós vamos mostrar no programa de hoje como curar definitivamente essa doença maldita que, infelizmente, tem tirado a vida de muitas pessoas e talvez tenha tirado a sua vida. Talvez essa depressão tenha tirado a vontade de viver que você um dia teve e hoje você já não tem mais. O número que você pode ligar agora para conversar com a gente, talvez você está passando por isso. Você é uma pessoa que toma remédios, você é uma pessoa que trata, faz terapia, psicoterapia, regressão, você faz tantas coisas para tentar resolver o problema e parece que tudo que você tenta resolver piora ainda mais a sua situação. O número para você ligar nesse instante está aí, diante da sua tela, é o 11 3573 3662. Você pode tanto ligar agora, como você pode salvar esse telefone aí e enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo, hein? E se você ligar, você vai ser atendido, você vai ser ajudado, tá bom? O programa está no ar e você pode, nesse momento, procurar ajuda, procurar o apoio que você precisa, que talvez você não encontre em lugar nenhum. E é de graça, você não precisa pagar nada, tá bom? Está no ar o programa Depressão Tem Cura. A depressão é uma doença muitas vezes invisível aos olhos dos outros, mas só quem sente sabe a dor que é conviver com uma tristeza que não passa nunca. Mais de 20 milhões de brasileiros convivem com a depressão. Este número coloca o Brasil nas primeiras posições das pesquisas internacionais sobre o assunto. Caio é só um dos exemplos. Ele teve que buscar ajuda médica. Está em tratamento. Atualmente eu estou cuidando com terapia. As pessoas poderiam olhar mais para a sua saúde mental como algo que elas podem prevenir, que elas podem evitar um adoecimento mais grave. Não são raros os casos de pessoas que fazem tratamentos para controlar a depressão por meio de terapias e até remédios. Uma delas é a atriz Adriana Esteves. A famosa, de 54 anos, deu uma entrevista e falou que ficou fragilizada emocionalmente quando ela se separou e começou a trabalhar muito. E aí veio a depressão. Passei pela fase de não conseguir comer, de não sair da cama, de achar um sofrimento tomar banho, de engordar muito com antidepressivo. A Adriana contou que a dor da depressão foi tão grande que parecia que ela ia morrer. Por causa disso, ela diz que faz terapia desde 2005 e que tenta ao máximo cuidar da saúde mental para não reviver o episódio do passado. Mas a Adriana não está sozinha. Assim como ela, outros famosos já revelaram fazer terapia há muito tempo, como a cantora Sandy. Por causa das crises de pânico, ela disse que faz tratamento há quase 20 anos. Tive crises de pânico? Teve? Várias. É mesmo? Tinha dia que eu ficava chorando e falava, eu não consigo ir pro ensaio, eu não consigo ir pro ensaio, Você eu não sei achava fazer que podia isso. não dar conta mais Era daquilo muita que você já dança, né? tinha feito Não, tanto? O tamanho, eu não sabia se eu dava conta dessa visibilidade, de tudo, essas atenções todas voltadas muito pra nós. Eu não sabia se eu queria aquilo, porque é muita responsabilidade. E também o show tinha 2 horas e pouco, eu tinha que dançar, tinha que cantar aquelas Trocar de músicas, roupa. trocar de roupa, ser artista pop de novo, do nadão, assim, virar essa ficha. Eu não sabia se eu sabia fazer isso. Eu tava com medo disso, realmente, assim. Gente famosa ou pessoas desconhecidas. Saber o que se passava dentro delas é impossível. Mas como cada um tem suas guerras particulares, não é à toa que muitos têm enfrentado a depressão, uma doença muitas vezes paralisante. Buscar ajuda é a primeira recomendação dos especialistas no assunto. Mas onde encontrar a cura?
onde encontrar o alívio para uma tristeza sem fim. A depressão afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem com o considerado mal do século, a depressão. E a cada ano, em média, 11 mil pessoas se suicidam pelos seus efeitos no país. Mas como combater um mal silencioso? Como parar um problema progressivo e cruel? Existe um caminho para encontrar a saída para a depressão. Ligue ou envie uma mensagem 11 3573 3662. Nós podemos te ajudar. Tome uma decisão. Todas as madrugadas nós temos o prazer de mostrar para você histórias de vidas de pessoas que estavam vivendo uma vida cinza, uma vida totalmente escura por conta da depressão. E no programa dessa madrugada hoje você vai conhecer a história da Bruna, que está aqui conosco, e ela vai contar para você o que aconteceu com ela, o que fez ela entrar em depressão. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Você que estava aí trocando de canal e você parou nessa programação nessa madrugada, você tem vivido uma vida cinza, uma vida preto e branco, uma vida cheia de traumas. Ouça a história dela e entenda que se você fizer o que ela fez, você também vai mudar de vida. Bruna, bem-vinda ao programa Depressão Tem Cura. Bom dia, a gente está ao vivo. Eu queria que você contasse para mim e para as pessoas que estão te assistindo o que te levou a entrar em depressão. Pastor, primeiramente, não tinha muito essa palavra, né? Depressão. O que eu tinha eu sentia só uma angústia e não sabia o que era. Não estava ligada a nenhuma palavra específica. Depois, ao longo do tempo, foi desenvolvendo mais, né? Tendo mais pessoas, né? Com depressão e se conhecendo mais, né? Esse termo, depressão. Mas eu sentia bastante angústia, bastante vontade de morrer, né? Sentia também... eu era muito complexada, né? Com minha aparência. Comigo também, né? Achava que eu não era o suficiente. Buscava demais agradar as pessoas. E uma das coisas que me levou, né, a isso foi ir morar com os meus pais. Né? Toda criança tem o sonho de morar com os pais, né? Tá com o pai e a mãe ali e acha que aquilo vai ser perfeito. E não foi assim. A partir desse momento que eu fui morar com os meus pais, começou a pior fase da minha vida. Mas você morava com quem antes? Eu morava antes com minha avó, no caso. Cheguei a morar com minha avó, né? Mas anterior a isso, já nasci num lar desestruturado e minha mãe me deixava com muitas pessoas, com estranhos, né? Vou deixar aqui com você um pouco para me resolver uma coisa ali. Acabava passando meses, né? E com várias pessoas foi acontecendo isso. Eu fui passando, no caso, na casa de várias pessoas. E ao longo do tempo, quando eu vim, né, entender o que estava acontecendo ali comigo, eu me senti desprezada, né? Senti um desprezo, porque com as minhas irmãs não aconteceram assim. Elas foram criadas com os meus pais direitinho, né? E comigo não. Aí eu fui morar com minha avó, né? Até o registro de nascimento eu não tive ali no momento certo. Eu fui registrada quando minha outra irmã nasceu já com 4 anos. Então, teve aí um desdém, né? Não teve essa importância, né, que deveria ter. E com as minhas irmãs não foi assim. Né? Então, eu me sentia rejeitada, eu me sentia ali descuidada, né? E quando eu fui morar com os meus pais, já numa fase um pouco mais
mais avançada, no caso já com 7 anos, 7 para 8 anos, eu comecei a sentir ali a diferença de não ter sido criada com os pais. Você se sentia rejeitada? Me sentia rejeitada. Me sentia rejeitada e ali eu via várias brigas, eu vi muita confusão, né, num lar turbulento ali em casa. Eu comecei a ver vultos também. Eu fui abusada nesse período, né, e eu me senti muito mal, né. Eu passei ali a pior fase da minha vida mesmo. E nesse momento de abuso, eu cheguei a contar para minha mãe também. Chegou a ser feito um boletim de ocorrência no primeiro momento, mas depois não teve aquele apoio ali, aquela ajuda que eu deveria ter tido, né, nesse momento. E depois, com ameaças e tudo, foi retirado esse boletim de ocorrência. Você tinha quantos anos quando aconteceu tudo isso? Eu tinha 9 anos. 9 anos. 9 anos. Aí, quando eu cheguei a contar, eu já estava com 11 anos. Aí minha mãe chegou a presenciar também e chegou a ajudar no abuso também. Peraí, sua mãe ajudou... Chegou a ajudar no abuso. Ajudou o abusador abusador a abusar de você. Sim, senhor. Chegou a presenciar, chegou a me dar remédio para dormir também. Então, ali eu me senti... Não tinha quem me protegesse, na verdade, né? Então, ali começou as tentativas de suicídio. Foram 9 tentativas no total. Você tentou suicídio 9 vezes? Sim, senhor. 9 vezes. Tentei atravessando na frente de carreta, na frente de carro, né? O que eu queria ali, para mim, a culpa era minha de tudo. Se eu não tivesse na família ali, se eu não tivesse nascido, não teria acontecido, né? Não teria acontecido isso tudo na minha família. Minha mãe não estaria sofrendo também, minhas irmãs. Então, eu tomei aquela culpa de tudo para mim. Aí eu tentei, né? Foi atravessando na frente de carreta, foi tentando me cortar também. Nunca consegui me cortar, né? Eu tentava furar minha barriga, tentava rasgar os meus pulsos, mas nunca consegui. Essas tentativas, essas 8 tentativas, não foi presenciado pelos meus familiares. Porém, a 9ª tentativa, sim, que eu cheguei a tomar 21 comprimidos taxa preta, que minha mãe fazia uso, né? E aí eu tive acesso. Aí eu peguei na bolsa dela e tomei esses 21 comprimidos. Porque, para mim, eu ia morrer e ia acabar o sofrimento, ia acabar a angústia, ia acabar, se acabasse a minha vida, ia acabar tudo. Esse era o pensamento que você tinha no auge da dor que você estava sofrendo. Porque você já vinha trazendo esses traumas, né? Uma criança com 9 anos abusada. Imagine você que está aí assistindo a gente. Se coloque no lugar da Bruna. Imagina, você sendo abusada, e aí você conta para sua mãe. Só que a sua mãe vai ajudar o abusador a abusar de você. Olha a situação que ela chegou. Acredito que você se sentia um lixo, né? Sim, senhor. Você tinha esses pensamentos negativos a seu próprio respeito? Tinha esses pensamentos. Para mim, eu não tive direito nem de... Porque minhas irmãs chegou a se entregar a qualquer um, né? A qualquer namorado, né? Mas eu não tive esse direito de escolher a minha primeira vez. Tiraram essa escolha de mim. Então, eu me sentia muito mal. Me sentia usada realmente, me sentia um lixo. Isso que eu sentia. E uma angústia isso levou você imensa. a viver constantemente pensando na morte? Sim, senhor. Constantemente pensando na morte. Não conseguia dormir. Quando eu dormia, tinha muito pesadelo. Muito pesadelo. Eu sonhava com coisas me pegando, eu sonhava morrendo ali, de alguma forma, alguém querendo me atingir. Então, eu correndo de alguma coisa, então era um terror também dormir, não conseguia dormir. Quando eu conseguia esses cochilos, era já exausta de tanto ficar acordada, não dormia. Aí eu dormia de dia. Às vezes até em pé, tava querendo dormir ali, e eles não entendiam, né? Nossa, a Bruna dorme tanto. Mas de noite eu não conseguia dormir. Não conseguia, era um terror de noite. Você chegou a procurar ajuda médica, ir no psicólogo, alguém que chegou a tratar de você dessa parte clínica da depressão? Não, eu cheguei a ir no psicólogo na fase de boletim de ocorrência, né? Que como
Eu registrei o boletim de ocorrência, aí foi encaminhado para o psicólogo também, mas aí foi retirada a queixa devido a ameaças. Aí só nesse período, mas por depressão nunca cheguei a passar por psicólogo por conta desse motivo em si. Mas você tinha sintomas. Tinha sintomas. Desses sintomas que nós vamos colocar na televisão aí, quais desses você pode falar que você tinha? Choro excessivo, isolamento social, culpa também. Eu me sentia culpada por tudo aquilo, por toda aquela desestrutura da minha família. Desesperança, eu não tinha o porquê viver, não tinha vontade de viver. Não tinha motivos para sorrir também, né? Pensamento de suicídio era o tempo todo. E a cada dia que passa foi ficando mais difícil, né? Essa última tentativa de suicídio mesmo foi já com 13 anos. Eu cheguei a conhecer o trabalho da igreja antes disso, porém eu não conseguia tanto entender quanto seguir as direções, né, que era passada. E eu acabei me afastando, né? Eu já nem estava direito, não conseguia confiar nas pessoas, eu tinha medo dos homens também. E medo das pessoas, né? Porque se as pessoas de dentro de casa, eu não conseguia confiar, não poderia me ajudar, que dirá as pessoas de fora. Para você ver, né? Quantas são as pessoas que estão vivendo isso que você está vivendo? A gente recebeu uma mensagem aqui de uma amiga que fala assim, olha, estou vendo o programa aqui e vi esse número, queria uma ajuda. Ela diz assim, estou com muita ansiedade, não consigo dormir. Tentei o suicídio há 5 dias atrás, não aguento mais. Se você está assim, você não aguenta mais, você não vê mais ânimo, você não vê mais cor na vida, olhe para esse número que vai aparecer na tela da sua televisão aí agora. É esse número que você vai salvar no teu telefone e enviar uma mensagem. Nesse momento, nós temos nesse instante 70 pessoas sendo atendidas, nesse instante aqui no nosso WhatsApp. 70 pessoas sendo atendidas. Você vai ser atendido também. Você pode ter certeza, porque há uma equipe nessa madrugada ao vivo, junto comigo aqui no programa, para receber a sua mensagem. É só você. Além dessa equipe que você vê na televisão, nós temos outra equipe espalhada por todo o Brasil, pronta para receber a sua mensagem. Não importa qual seja a sua situação, não. Por exemplo, a Bruna, ela teve aqui, a depressão dela iniciou na infância e foi piorando por conta dos traumas, do abuso que você sofreu. Mas talvez você está aí assistindo a gente, a depressão começou com luto, começou com a perda familiar, começou com um trauma que você sofreu na infância, não foi um abuso, mas foi algo que aconteceu que marcou a sua vida. Ou alguém falou para você uma palavra e essa palavra negativa entrou dentro de você. Ou talvez você não sabe nem de onde veio essa depressão, você não entende como começou. Você dormiu feliz, acordou triste. A gente está aqui para te ajudar. É só você salvar esse número, enviar uma mensagem para a gente que você vai ser atendido. Tá certo? 11 3573 3662. Prefira o WhatsApp nessa madrugada. Hoje eu queria que você preferisse o WhatsApp porque os telefones aqui estão tocando constantemente. Nós estamos atendendo a todos, mas eu quero que você envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Principalmente você que está aí sofrendo e não sabe mais o que fazer. Qual foi o teu fundo de poço, Bruna? Pastor, meu fundo de poço foi depois da última tentativa de suicídio, né, que eu me afastei de vez, né, não conseguia estar nas reuniões e tudo. E o pensamento que eu tinha era que nem a morte me quer, nem me matar eu consigo. Então, ali eu lembrei, né? Ali eu lembrei que, já que eu não conseguia me matar, então eu tinha que resistir. Daquela situação eu não queria estar mais. E a situação que mais me marcou foi minha mãe ter presenciado, né, um dos abusos. Que ela chegou a me dar remédio para dormir, né? E ali eu vi que realmente que eu não tinha ninguém. Porque mesmo eu passando por abuso, tudo, falando com ela, né, não ajudava ali, não conseguia, né, me dar o suporte que eu precisava naquele momento, eu ainda confiava nela. E ali eu vi ela presenciando tudo e não fez nada. Pelo contrário, ainda ajudou. Eu pedindo socorro ela e ela não fez nada. Então, dali eu lembrei de uma palavra das vezes que eu
que eu tive ali, né? Que eu consegui estar presente em uma das centrais de reuniões. Que foi que nenhum daqueles que chegasse até Deus seria lançado fora. Eu fui lançada fora pela minha mãe. Fui lançada fora pelos meus familiares, de uma certa forma, porque eles não me ajudaram. A maioria sabia já falei com outras pessoas também, e ninguém me ajudou naquele momento. Mas ali eu abracei aquela palavra ali e a ajuda que Deus estava me dando. Eu vi como uma oportunidade ali e fui. Abracei e obedeci em tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Bruna. Você tinha mágoa da sua mãe? Da minha mãe não, mas da pessoa que me abusou, sim. Tinha muita mágoa. Tinha muita mágoa e às vezes que eu chegava a orar, eu não conseguia nem orar o Pai Nosso. Porque tem a parte lá que fala sobre a mágoa. E ali eu via, mas quando falava assim para perdoar, né, para Deus perdoar a gente, assim como a gente perdoa o outro, eu já pulava aquela parte. Ah, você pulava a oração do Pai Nosso? Pulava. Você não conseguia perdoar nem na oração do Pai Nosso? Não, senhor. Nem na oração do Pai Nosso. Aí quando eu voltei, né, e entendi, né, que quando a gente tem mágoa daquela pessoa, a gente coloca ela em primeiro lugar. Então, eu vi que aquela pessoa não merece o primeiro lugar. Porque em tudo a gente pensa nela. Se a pessoa vai estar lá, se a gente não evita sorrir, se a pessoa estiver perto, evita encostar perto, evita falar o nome. Ou se outra pessoa tiver o mesmo nome também. Então, eu comecei a orar. Eu pedi perdão para a pessoa também, pedi perdão pela mágoa que eu sentia, né? Não pela situação, né? Que a pessoa que estava errada, mas... E hoje eu quero o bem dessa pessoa, né? Que ela venha encontrar o Senhor Jesus assim como eu encontrei. E a mensagem que você estava falando aí, que você ouviu, qual foi a palavra que você falou? Que nenhum daqueles que chegasse até Deus seria lançado fora. Isso fez a diferença na sua vida. Sim, Senhor. Você ouviu essa palavra. Eu ouvi essa palavra. E depois desse dia, o que começou a acontecer na sua vida? Depois desse dia, eu abracei. Eu falei assim, não, o Senhor Jesus não vai me jogar fora. Deus não vai me jogar fora. E eu fiz dele o meu pai, eu fiz dele a minha mãe, eu fiz dele meu tudo ali. E passei a viver para agradar ele, não as outras pessoas, não a minha mãe, não meus outros familiares, né? Não tive mais esse complexo, essa angústia, mas isso tudo mudou. A partir do momento que eu abracei essa palavra e passei a viver para Deus, não para as outras pessoas, né? Quer dizer, a sua vida ela mudou depois que você se entregou a essa palavra, Sim, Senhor. que é a palavra de Deus que fez toda a diferença na sua vida. Hoje você tem paz. Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, se deixar bastante. Hoje eu sou feliz também, hoje eu consigo sorrir, porque eu não conseguia sorrir. Eu não conseguia tirar foto assim também, que também não tem muitas fotos, porque eu não conseguia sorrir. Esse aí é o seu esposo. Sim, senhor. Hoje você é casada. Hoje eu sou casada, também não pensava em casar, é uma das coisas que eu tinha muito medo, né, por questão do abuso. E eu casei, né? Graças a Deus, eu vejo muita gente, às vezes até com mais idade, não casou ainda, e Deus me abençoou com uma coisa que eu nem estava preocupada, assim. Deus tem feito tanto por mim que eu nem consigo explicar, pastor. E o que você tem para falar para quem está te vendo agora, que talvez sofreu um abuso, ou tem pesquisado na internet como curar a depressão? Porque tem muita gente que está buscando ali uma forma de curar a dor da alma na internet. Conta para essa pessoa, eu queria que você olhasse nessa câmera aqui, o que ela tem que fazer para vencer tudo isso? Você que tem depressão, você que tem essa angústia, está passando uma situação difícil também, sofreu abuso também, teve traumas, né, na infância ou qualquer outra situação, sente essa angústia, sente vontade de morrer, experimenta essa palavra, faz prova dessa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai te ouvir, né? Assim como Ele me curou, assim como Ele cuidou de tudo, Ele vai cuidar de você também. É isso aí. Deus cuidou de você, tem cuidado até hoje. Sim, Senhor. E vai cuidar de você também. O tema do programa de hoje é esse daí, ó, a cura para a depressão. Uma vez Jesus disse que aquele que vier a mim, de nenhum modo lançarei fora. E ele falou assim, aquele que beber
da água que eu lhe der, nunca mais ele sentirá sede, porque dentro de si se fará uma fonte a jorrar. É o que aconteceu com ela. A fonte da cura para a depressão é o Espírito Santo. Não há remédio que vende na farmácia, não há comprimido, não há tratamento que a psicologia garanta a cura para a depressão. Mas o Espírito Santo, ele sim, ele pode te curar. O que você precisa? Se apegar a essa palavra que ela se apegou. Eu poderia muito bem ficar aqui falando, depressão tem cura, depressão tem cura, mas o que adianta falar e não mostrar? Mas nós temos mostrado. Está aqui, mais um depoimento, mais uma história de alguém que teve a experiência com a palavra de Deus e descobriu a cura para os traumas, porque você teve muitos traumas, né? Sim, senhor. É só você se colocar no lugar dela. Imagine a sua mãe ajudar o abusador a abusar de você. Isso é muito grave. Isso é muito sério, né? Sim, senhor. Olha a situação que ela viveu, mas ela venceu. Sem contar os outros traumas que ela sofreu na vida, mas ela superou. Talvez você vive uma vida que você nunca teve traumas, mas você tem depressão. Você tem dinheiro, mas o teu dinheiro não compra paz. Você tem dinheiro, mas o teu dinheiro não compra uma noite de sono tranquilo. Mas se você receber o Espírito Santo, se você tiver uma experiência com Deus, você vai ter paz e a sua vida vai mudar. Tá certo? O endereço para você vir aqui no templo é esse aí, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. É de graça, você não precisa pagar nada. Talvez se tivesse que pagar, você pagaria, porque você está acostumado a gastar dinheiro. Você tem para pagar, mas você não precisa pagar nada aqui. É totalmente gratuito e você pode ter certeza que você vai ser atendida e você vai ser ajudado. Tá bom? Bruno, eu agradeço a sua participação aqui. Deus abençoe você, seu esposo, sua família. E a gente vai seguir com o programa Depressão Tem Cura. Quer falar mais alguma coisa? Pastor, teve uma situação também que eu tentei, né? Eu tentei com amizades, eu tentei com relacionamentos também, né? Só que nada disso ajudou. Nada disso supriu ali, que eu achava que era só o trauma. Era só os traumas familiares que me trazia depressão. Era só o que aconteceu ali comigo que me trazia essa tristeza, essa angústia dentro de mim. Mas não era só isso. Eu já estava assim por dentro, eu estava ferida. É como se eu vivesse aquela situação, aquele transtorno ali, tudo aquilo que eu passei, né? Aquele abuso, tudo aquilo dali, todos os dias. Toda vez que eu pensava, parecia que eu estava vivendo de novo aquilo dali. Então, a pessoa que sofreu ou passou por isso, ela não precisa mais se abraçar a isso. Ela pode abraçar a palavra de Deus, né? E decidir ter uma vida nova. A partir do momento que eu decidi, que eu consegui. Porque quando a pessoa não decide, ela não consegue nada. Porque eu tive o conhecimento da igreja e da palavra antes. Só que eu não confiei. Eu não decidi. De verdade. Só a partir do momento que eu decidi confiar, decidi crer, decidi buscar ajuda, que eu consegui vencer. Então tem que ter uma decisão da pessoa também. Porque, não pode só ficar assistindo a televisão. Não pode só ficar assistindo, vou tentar. Não é assim, é decidir de verdade. Quando ela decidir, ela consegue, né? E é isso que eu queria falar, pastor. Não, é isso aí, só depende de você. Ela fez a parte dela, pagou quanto? Não paguei nada, pastor. De graça? Não tinha nada, não paguei nada, pastor. Ninguém te cobrou nada? Ninguém me cobrou nada. É de graça? É de graça. Tá vendo? Não tem que pagar nada, é de graça. Só precisa vir aqui no templo ou na Universal mais próxima de você. Muito obrigado, tá? Sim, a gente vai seguir com o programa ao vivo. Passo a vida toda tentando fazer as coisas darem certo. Eu não quero mais estar em lugar nenhum, não quero mais as decepções, já nem sei mais o que importa. Eu não quero mais as angústias, na verdade eu não sei mais nem o que fazer. No final, só sobra um vazio. Eu grito por socorro, mas ninguém me ouve. Já não sei mais nada. As minhas maiores verdades, eu não falo, não expresso. Sem poder dividir com ninguém, não vejo mais esperança. Estou morrendo, mesmo estando vivo. E por isso meu desespero de viver é grande. Acho que cheguei ao fim das coisas que eu acreditava e que sinto.
Se você se encontra nesta situação, nós podemos te ajudar. Em julho, o Templo de Salomão completará 10 anos. E para celebrar este momento histórico, de 22 a 31 de julho, está preparada uma programação especial e inédita de 10 dias. Confira agora a agenda especial de comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. Segunda-feira, 22 de julho, a Noite dos Grandes Sonhos. Terça-feira, dia 23, o dia marcado para os milagres no templo. Quarta-feira, dia 24, a Noite da Salvação, com o Bispo Clodomir Santos. Quinta, 25 de julho, a Noite dos Casais, na Terapia do Amor. Sexta, dia 26, a Purificação no Templo. Sábado, 27 de julho, reunião especial para os obreiros de todo o Brasil. Dia 28, domingo, um encontro especial com o Bispo Macedo. Segunda, dia 29, a Noite da Restituição. Terça-feira, dia 30, o evento Vida a Cores, combatendo a depressão. E para encerrar esta grande festa, dia 31, quarta-feira, a Noite do ID, com a cerimônia especial da troca das bandeiras. Agenda especial 10 anos do Templo de Salomão. Para mais informações, acesse aniversariodotemplo.com e prepare-se para experiências inesquecíveis. Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência e a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio. Sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. Como, meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito. Pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu morava no 10º andar. Coloquei as mãos, olhei para baixo, porque era realmente muito alto. E pensei, bom, se eu me jogar daqui, acabou. Não tinha como sobreviver. Porque a minha preocupação era não acabar ali. Eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda. E eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela. E eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então não tinha ânimo para trabalhar. E a TV ligada. Estava passando uma história. E era a minha história. Foi tão incrível que eu falei, gente, mas é muito estranho. Essa pessoa tá falando o que eu penso. Poxa, decidindo acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz. E aquilo me chamou muita atenção.
No final, eles fizeram um convite. Venha você participar também de uma reunião na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, não, lá não. A gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Mas aí a pessoa falou assim, Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando, seja bem-vinda, senhora. E eu, muito orgulhosa, perguntei, paga estacionamento? Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou, não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente. E teve um determinado momento que marcou muito, porque tinha uma cruz vazia no teto, e eu olhava para aquela cruz vazia, e aí começou a cantar uma música que pergunta, aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. E eu olhava aquela cruz vazia e eu falava, onde está esse Deus? Eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus. E a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões. E aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim, Ingrid, que dias você vem na igreja? E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou, mas você está buscando só a bênção. Você não está buscando o abençoador. Me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada. A jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora. Não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus, poxa, eu falei, é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de imaginar, poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo. Uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando, filha, eu sou contigo, que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Deus existe e ele não existe lá em cima. Ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada que se compare à presença de Deus. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. A questão da vida sentimental, que eu tanto tentava e só esbarrava e só dava errado com todo mundo, Deus me trouxe um homem de Deus. A partir daquele dia, se nada disso tivesse acontecido, eu já era uma pessoa feliz. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso, que prevaleça a vontade de Deus. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai
Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo. Mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante. Mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo. Uma manhã de domingo muito especial, com descobertas e ensinamentos jamais vistos antes. O grupo Depressão Tem Cura convidou as pessoas acompanhadas pelos agentes do bem a entenderem o que o povo hebreu sentiu na pele quando escravizados por Faraó. Através de uma espécie de viagem no tempo, no tour pelo Jardim Bíblico do Templo de Salomão. Eles visitaram o tabernáculo. Assistiram à animação contando a história de Moisés e as 12 tribos de Israel. E viveram muitas outras experiências neste passeio inesquecível. Na sequência, participaram da concentração de fé em milagres com o bispo Renato Cardoso e viram na prática o que é a fé inteligente e eficaz. Jesus disse assim: vinde a mim, todos, sem exceção, os que estáis o quê? Cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. Ao final da reunião, eles entenderam a importância de uma vida com Deus e decidiram se batizar nas águas. Momento único e inesquecível entre o velho homem e a nova criatura. Tá sendo muito especial, cara. Eu mal consegui dormir direito, pensando no dia de hoje, como foi além do que eu imaginava. Foi um prazer imenso hoje ser, o recebimento, o tratamento, tudo o que aconteceu. Passei, desde o passeio a, os ensinamentos, não tem palavra. Foi apresentado, nos foi ensinado por uma outra ótica, foi muito emocionante esse período. Assistimos a reunião e em seguida fomos batizados e estamos aí iniciando uma nova fase na nossa vida, um novo início. Eu estou saindo renovada, eu falo que estou saindo de alma lavada, saindo outra pessoa. Eu sempre senti muito vazio, sempre tive muito problema espiritual comigo mesmo. Teve um tempo que eu não conseguia nem me olhar no espelho e está sendo muito diferente. Porque eu tenho me sentido cuidado. Então eu tava ali dentro do tabernáculo e eu sempre ficava me perguntando, sabe? Tipo assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? O que o senhor quer de mim? E aí, tipo assim, ele não me falou muita coisa, mas ele só falou pra mim assim, olha, tá vendo? Eu tô te cuidando. E aquilo ali foi na onde que me acendeu uma coisa imensa, assim, uma felicidade que não tinha nem na onde guardar. A importância do grupo Depressão Tem Cura pra mim é fora do normal. Chegou para mim por uma pessoa aleatória e acabou se tornando algo muito grande para mim, que quem sabe um dia eu posso até fazer parte, vamos ver. E agora é trabalhar para poder receber o Espírito Santo e fazer cada vez mais por esse Deus aqui. Quem busca ajuda é ajudado. E se você quiser falar com a gente, se você quiser ajuda do Grupo Depressão Tem Cura, o número está aí, é só você ligar ou enviar uma mensagem que nós vamos atender você. Inclusive, nós temos uma amiga na linha, eu vou atender essa amiga. Amiga, bom dia, bem-vinda ao programa Depressão Tem Cura. Você me ouve? Sim, escuto. Fala para mim, o que está acontecendo com você? Eu tenho sentido muita tristeza. Inclusive, esse final de semana eu
quase não tomo banho, não saio da cama, eu tomo remédios, eu cheguei a ser hospitalizada e mesmo fazendo o tratamento, a tristeza não vai embora. Inclusive, eu estou tomando 2 antidepressivos já, tenho sentido vontade de morrer para aliviar a dor. Sou divorciada, não tenho filhos e sinto falta de uma companhia, mas ao mesmo tempo tenho medo de ter uma companhia. São diversos problemas que eu tenho. Você está assim há quanto tempo? Há 20 anos. 20 anos tentando se libertar dessa tristeza que vem dentro da sua alma. Sim. Nesses 20 anos você já fez de tudo. Toma remédio há quanto tempo? Mais ou menos há 20 anos também. 20 anos. Amiga, o seu problema, ele não é físico. Não é um problema que uma companhia vai resolver, porque você já tentou preencher nos relacionamentos e todas as vezes foi frustrada, não é verdade? É verdade. O que você precisa? Você precisa tratar da sua alma. Você precisa tratar do seu espiritual, do seu interior, porque a medicina tem feito a parte dela. Você tem ido no psicólogo, você tem ido no psiquiatra, você tem tratado, você vem tomando esses remédios há muito tempo, mas você não consegue ver a tristeza sair de dentro de você. Mas se você começar a tratar da sua alma à luz da palavra de Deus, porque o que nós tratamos aqui é disso. O grupo Depressão Tem Cura, que é um grupo formado por pessoas que venceram a depressão, ele trata exclusivamente da alma humana, do ser humano. E se você quiser essa ajuda, com certeza você quer porque você ligou, nós vamos te ajudar. Nós vamos lutar por você, nós vamos trabalhar para que você possa se livrar de verdade desse problema que você tem passado. Você aceita a nossa ajuda? Aceito. Então vamos fazer o seguinte, preste atenção. Fora do ar, a nossa equipe vai seguir te atendendo. Eles vão pegar os seus dados, nós vamos entrar em contato com você. Você fala aqui de São Paulo? Sim, de São Paulo. Então, eu quero atender você aqui no Templo de Salomão e te ajudar. Nós vamos tratar da sua alma, tratar do seu espiritual. E eu garanto a você, amiga, que o que não aconteceu nesses 20 anos que você vem tratando com a medicina, você vai vencer a partir do momento que você começar a tratar pela fé, tá certo? Tá certo. Fica na linha, não desliga não. E, prepara um copo com água, porque daqui a pouco eu vou estar orando por você. Daqui a alguns minutos, depois desse intervalo, nós vamos orar por você, pela sua vida e por todos que estão ligando, por todos que estão enviando a mensagem, tá bom? Tá bom, pastor, muito obrigada. De nada. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, tá certo? Fica com Deus. Amém. Você que está nos assistindo aí agora e você tem feito o mesmo que essa amiga vem fazendo. Talvez há anos você vem tratando a depressão e a depressão passou a fazer parte da sua vida. A depressão passou a ser a sua depressão. Você sempre fala assim, não, a minha depressão me tira as cores da vida. Não é assim que você fala? A minha depressão tirou de mim a vontade de viver. Quer dizer, a depressão nunca foi sua, mas ela passou a ser sua, passou a ser a sua companheira, porque você vem vivendo com isso constantemente. E, remédio não resolve, tratamento não resolve, terapia não resolve, nada disso conseguiu curar o teu problema. Por quê? Porque é espiritual. É o problema da alma que faz você ficar nessa situação. Eu não sei se tem o vídeo da moça que estava na ponte. Se tiver, fala comigo aqui, Soraya. Tem o vídeo da moça que estava na ponte que eu mandei? Não sei se tem. Não, esse não tem. Não tem, não. Mas amanhã eu vou mostrar para você o que acontece na mente de uma pessoa dominada por um espírito de depressão. Isso mesmo. Uma pessoa dominada por um mal que fala na mente dela, se mata, se joga, se acaba com tudo. Talvez você está pensando nisso, mas eu vou orar por você. Logo após esse clipe, eu vou pedir a Deus pela sua vida e eu quero que, enquanto você prepara o seu copo com água, você meditasse na letra dessa canção que você vai acompanhar agora.
Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se sua vida anda pra um abismo sem fim, se teus olhos choram e não querem este fim, levante a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço em favor dessa amiga que ligou e de tantas que ligaram, que mandaram mensagens, pessoas que têm enfrentado a pior dor que o ser humano pode passar, que é a dor da alma. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão angustiadas e que não conseguem, meu Deus, de forma nenhuma se libertar desses problemas que ela tem vivido com os remédios, com os tratamentos. Mas eu te peço, meu Pai, nessa madrugada, através dessa oração, que essa pessoa perceba já a paz na alma dela. Que essa oração que nós fazemos aqui traga para essa pessoa o alívio na alma, o refrigério na alma, e elas sejam totalmente livres de toda escuridão que domina a mente dela. Eu peço, meu Pai, consagre esse copo com água, que essa pessoa que preparou essa água com tanta fé, que ao beber dessa água, ela venha ter forças para lutar, ela venha ter ânimo. Eu entrego nas tuas mãos a todos que estão me assistindo, me ouvindo, onde quer que chegue essa programação, que chegue o teu poder e que todos sejam abençoados. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te abençoo. Seja abençoado, seja livre desse mal e seja totalmente curada dessa dor que você carrega na sua alma. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os que creem digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, eu creio no poder que tem a oração. A oração é a arma da fé que nós usamos contra todo o mal. E se você crê, saiba que você também está abençoado, tá bom? O programa Depressão Tem Cura se encerra por aqui. Que Deus abençoe a todos, mas as nossas linhas continuam à sua inteira disposição. É só salvar o nosso número e enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que a equipe de atendentes do Depressão Tem Cura estão nessa madrugada prontos para responder você. Que Deus abençoe a todos.